Será que tem como recuperar a confiança em alguém depois dessa pessoa ter te traído? Dentro do tema de relacionamentos, confiança e traição são alguns assuntos bem delicados aí, que muitas pessoas têm dúvidas, não sabem muito bem o que fazer e como lidar com essas situações. Infelizmente, esse é um problema bem comum hoje em dia. E para falar um pouquinho mais sobre confiança e esclarecer mais sobre esse assunto, eu trouxe 3 pontos principais. Já existir um padrão de desconfiança aí, a outra pessoa não se mostrar uma pessoa confiável e ter acontecido alguma coisa, alguma situação que fez com que essa confiança fosse quebrada. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala de alguns assuntos aí relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal também. Então, dentro do primeiro tópico, já existe um padrão de desconfiança. Esse é um problema mais pessoal, quando um dos dois ali não consegue confiar em outra pessoa por uma coisa que é dele. Tem vários motivos aí que podem fazer com que uma pessoa seja desconfiada. Já ter acontecido de alguém ter traído a confiança dessa pessoa alguma vez, ela ficou meio com aquele pé atrás com todo mundo. Outra coisa é ter aprendido com alguém da família, talvez, que tu não pode confiar nas pessoas. Então tem várias coisas que influenciam aí nessa desconfiança. Se tu já tem esse padrão de desconfiança bem estabelecido em ti aí, pode ser que mesmo que a outra pessoa se mostre confiável, tu tenha uma dificuldade de acreditar nisso. Você fica naquela expectativa de alguma coisa dar errado, de acontecer alguma coisa, de ser traído do nada. Então pessoas assim ficam naquela situação de hipervigilância, constantemente achando que vai acontecer alguma coisa ou que o relacionamento tá ameaçado. Então é um padrão que ele traz bastante prejuízo aí, né? Tanto pra pessoa que tá sentindo isso, quanto pro relacionamento. Geralmente é um problema que pode ser melhorado e que é trabalhado aí dentro de um processo terapêutico, fazendo terapia. É um problema bem complexo, que tem muita coisa que dá pra se falar aí. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre pessoas desconfiadas, é só me comentar aqui que eu posso trazer um conteúdo só sobre isso. Segundo ponto que é importante falar aqui é sobre confiança num relacionamento. Quando o parceiro não se mostra confiável. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. A pessoa fala que tu tem que confiar nela, que tu pode confiar nela, mas acaba tendo várias atitudes ali que não são nem um pouco confiáveis, que até qualquer pessoa poderia desconfiar daquilo. Então, coisas como esconder o celular, ficar bravo quando você faz alguma pergunta, sair em horários que não costumava sair, não querer falar sobre o que tá fazendo, coisas que parecem meio estranhas aí pra quem tá ouvindo isso. Outra coisa são comportamentos que não são comuns daquela pessoa fazer, quando tem uma quebra de padrão. Então, por exemplo, a pessoa era super aberta ali em relação a redes sociais, não se importava se tu fosse olhar, e agora do nada ela já fica meio em alerta ali, se sentindo meio ansiosa quando tu faz uma pergunta sobre isso. Qualquer quebra de padrão pode acabar gerando uma desconfiança aí. E é aí que entra um problema, né? Como que tu vai confiar numa pessoa se essa pessoa não se mostra confiável? A confiança, ela é uma coisa que ela é conquistada, ela é merecida. É como se fosse um bem bem precioso que a gente tem ali e a gente decide entregar isso pra outra pessoa. Então, se uma pessoa não parece muito digna de confiança, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente confiar nela. Então, isso é algo bem importante de se considerar aí quando a gente tá falando sobre confiança. E agora a gente entra no terceiro ponto. Ter acontecido alguma coisa que fez com que essa confiança fosse quebrada. Muitas vezes não precisa ser uma traição física de fato, né? Nem sempre o trair é tu ficar com alguém. Cada pessoa ou cada casal aí pode ter um combinado de o que é traição pra eles e o que não é. Inclusive, esse é um assunto que vale a pena ser conversado, porque às vezes as pessoas ficam naquela de que, mas isso é óbvio, outra pessoa deveria saber disso. Mas tem coisas que às vezes não são, que a gente precisa esclarecer aquilo pra que outra pessoa saiba. Então, o melhor é conversar e deixar certinho o que é pra cada um. Uma vez que a confiança é quebrada, é muito difícil reconstruir isso, né? Conseguir confiar na pessoa de novo. É normal ficar com o pé atrás depois que acontece algo, de ficar com aquele medo de que alguma coisa vai acontecer ou que a pessoa vai fazer aquilo de novo. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui. Se você decidiu perdoar a pessoa e continuar com ela, você precisa tentar recuperar essa confiança. É algo que é mais individual, mas outra pessoa pode ajudar também. Primeiro, você precisa se perguntar: o que você precisa para conseguir confiar nessa pessoa novamente? O que precisa ser feito para que você consiga confiar nela? Tem vezes que tem alguma coisa específica que pode ajudar naquilo. Se for desconfiança com uma pessoa específica, por exemplo, pode ser que cortar um pouco o contato, diminuir a proximidade com aquela pessoa seja algo que ajude. Mas é uma coisa que depende muito, né? Depende muito da situação, de como que tá sendo lidado, se é algo que é viável fazer. Então vai depender muito de como que você se sente e de como que é essa relação ali. Outra coisa a se considerar aqui é que o perdão, ele é uma escolha. Se você quer continuar com essa pessoa, você precisa entender que você escolheu isso. E se você escolheu, não faz bem ficar voltando naquele assunto toda hora e ficar remoendo aquela situação. Aconteceu a quebra de confiança, mas é uma escolha tua tentar dar um voto de confiança aí na pessoa e esperar que isso não se repita novamente. O perdão é muito uma coisa que tu faz mais por ti, para que tu fique bem com aquilo e para que tu fique em paz com aquela situação. Então, se a confiança se quebrou, conversem sobre isso. Tentem resolver aí se é algo que vocês têm vontade. Vá pra terapia se for preciso, mas não fica aí se penalizando por algo. Às vezes
vezes é uma coisa que não tem nada a ver contigo, que é aquela pessoa que fez aquilo por causa de motivos que ela tem. Não que seja culpa tua se aconteceu alguma coisa. Coloca os sentimentos pra fora aí, converse, faça o que for preciso para que tu consiga ficar bem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho a entender mais sobre confiança aí, quem sabe te dar uma luz, alguma ideia do que fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir ele aqui e compartilhe já com alguém aí que tu acha que pode se beneficiar desse conteúdo ou que vai ser ajudado com isso. Então, vejo vocês no próximo.